Olá pessoal, dando início a mais uma aula na disciplina de instalações hidráulicas e sanitárias. Hoje nós vamos falar continuar, a respeito das águas pluviais, das instalações hidráulicas de águas pluviais. E hoje nós vamos falar a respeito das partes constituintes da arquitetura para essas águas pluviais e das partes constituintes no sistema de águas pluviais. Essa parte da arquitetura é mais quais são as partes que irão encaminhar essas águas para a sua posterior lançamento, certo? E as partes constituintes do sistema de águas pluviais, nós vamos ver mais à frente, como acontece o dimensionamento, essas coisas. As partes constituintes da arquitetura para as águas pluviais, certo? Vamos falar um pouco a respeito da cobertura. A cobertura ela é a parte da edificação que tem por finalidade proteger as áreas construídas contra a ação do tempo, que seria as intempéries, chuva, neve, raios solares, vento, enfim. A cobertura é justamente o telhado da edificação, é aquela área que nós estamos vendo aqui, na imagem. É essa área aqui, a cobertura, é o que faz o cobrimento da edificação, certo? As águas da cobertura. As águas da cobertura é aquela área do telhado composta por uma superfície plana que, porque tem uma inclinação, ela conduz para uma direção as águas da chuva. Que posteriormente essas águas terão que ser captadas de alguma forma, como calhas, grelhas, enfim, da forma que você tiver dimensionado. Ou seja, as águas da cobertura é toda a água que cai da chuva sobre a cobertura e posteriormente ela é direcionada para o seu local, para o local que ela deve ficar. Seria aquela área que a água da cobertura cai. Uma coisa que é interessante você saber é a respeito também da água furtada. O que seria essa água furtada? A água furtada, ela é um canal de duas águas de telhado por onde correm as águas da chuva. Ou seja, eu não sei se dá para vocês verem aqui. Eu olhei nessa imagem e água furtada é justamente esse canalzinho aqui, branco, que está entre essas duas partes do telhado. Por quê? Isso é importante. Porque essa área que vai cair, a água da chuva, ela é encaminhada para esse canal que está no meio da edificação, fazendo assim o seu posterior recolhimento, certo? Ou seja, a água furtada é aquele canal que encontra-se entre o meio do telhado. A cumieira. A cumieira, ela é a parte mais alta do telhado, onde as águas do telhado se encontram. Nesse ponto, existe uma grande viga de madeira chamada de terça, que serve para a sustentação do caibro. Ou seja, a cumieira é essa parte superior, certo? Essa parte que vocês estão vendo aqui no meio do telhado, entre as duas coberturas, certo? A parte mais alta do telhado. Essa parte, normalmente, o pessoal gosta de colocar uma telha assim para ficar arrumadinho, Seria a terça do telhado. O beiral. O beiral, ele é um prolongamento do telhado, além das paredes externas, ou seja, ele passa do telhado depois da parede. É aquela parte que sobra, certo? É aquela parte que passou das paredes. Ele é projetado porque ele protege tanto a parede, dependendo do que, como protege porta, como protege varanda, esquadria. Ele protege tudo isso da chuva e da insolação. Ele serve para captar as águas pluviais que chegam à sua extremidade. Pode-se utilizar calhas e condutores externos ou executar uma pequena platibanda. Nesse caso,
utilizar calhas e condutores embutidos por dentro da platibanda, ou simplesmente deixar que a água caia e seja captada por meio das grelhas nos pisos externos, certo? Aqui nós temos uma imagem do beiral. O beiral é essa área que passou da edificação, seria aquele finalzinho da cobertura. Nesse caso, nós temos um beiral sem testeira e nesse caso com testeira, que seria um acabamentozinho, uma forma de ajeitar esse beiral, certo? A platibanda. A platibanda, ela é uma pequena parede, ou seja, um muro ao redor daquela cobertura. Ela é utilizada com a finalidade de esconder o telhado, ou simplesmente embutir as calhas, caso em que o uso da platibanda é impreterível, assim como a colocação de condutores embutidos ou externos, condutores, para a condução de água pluvial. Ou seja, o que é mais importante vocês saberem é que a platibanda é aquela área que cerca o telhado, a fim principalmente de esconder o telhado. Nós vemos muito isso nas arquiteturas atuais, né? Antigamente não, nós só víamos as casinhas com a cobertura exposta, mas hoje em dia nós vemos elas bem cobertas, a fim de parecer que ela só tem superiormente uma laje, certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre as partes constituintes do sistema de água pluvial. Essa é a parte onde vai realmente iniciar as águas pluviais, porque a partir de agora, se eu for falar algum daqueles elementos que passaram, eu vou falar cobertura, platibanda, certo? Então, vamos passar a seguir aqui. Um dos principais partes constituintes do sistema de água pluvial é as calhas. Essas calhas, elas têm por objetivo coletar as águas das chuvas que caem sobre os telhados e conduzi-las aos condutores verticais. No projeto arquitetônico se destacam dois tipos, de beiral, calhas de beiral e calhas de platibanda. Calhas de beiral seriam aquelas que é exposta e de platibanda aquelas que são embutidas. Aqui nós temos alguns tipos de calha, eu vou dar uma aproximadazinha aqui para vocês verem melhor. Um rufo com capa pitangueira, um rufo externo, uma calha U quadrada, uma água furtada, que seria aquela que coloca no meio da edificação, e a calha platibanda. São alguns exemplos de calhas. As seções das calhas, elas possuem as mais variadas formas, dependendo obviamente das condições impostas pelo projeto e dos materiais empregados para sua confecção. Que materiais seriam esses? Essas calhas poderiam ser chapa de aço galvanizado, folhas de franos, chapas de cobre, PVC rígido, fibra de vidro e ainda um modelo de concreto conhecido como viga calha, certo? O projetista ele deve sempre especificar o tipo de calha que vai se utilizar, se é com ou sem platibanda, com ou sem beiral, com condutores embutidos ou externos, ou se será dispensado o uso das calhas, deixando que essas águas caiam sobre a superfície do terreno. Em tempos de otimização, a racionalização do projeto, a Tigre, ela apresenta calhas pré-fabricadas em PVC rígido para instalar na lateral dos telhados, no caso de telhados com beiral, certo? Por ter uma superfície lisa, esse tipo de calha favorece um melhor escoamento de água, além de evitar o depósito de sujeira em seu interior. Outra grande vantagem que diz respeito à resistência química do PVC é que sobre as calhas metálicas é que quando essas calhas de PVC elas são instaladas nas cidades litorâneas, elas podem sofrer uma corrosão por elementos químicos combinados de água da chuva, ou seja, o PVC ele não vai sofrer essa corrosão
por elementos químicos por causa da maresia. Já as calhas metálicas, ela vai sofrer isso, ela vai ter uma certa corrosão que vai fazer sua durabilidade ser bem menor em comparação à calha de PVC. Então, isso é uma coisa que é importante a gente saber, que na hora de escolher o material, você vai colocar uma calha metálica, a calha metálica ela vai ter esse problema, né, no caso das cidades litorâneas, enquanto a calha de PVC rígido, pré-fabricada, ela vai ter essa vantagem em relação a essas calhas metálicas. É importante ressaltar que as calhas e condutores conectados ao telhado, eles devem ser mantidos limpos para evitar o extravasamento sobre essas calhas ou o retorno de águas de chuva. No caso de calhas obstruídas, elas podem causar uma erosão em torno da casa, danos nas paredes exteriores, uma infiltração da água na estrutura do telhado e até recalques diferenciais na fundação. Uma coisa também que é importante vocês saberem é que a limpeza dessas calhas, elas devem ser feitas pelo menos 2 vezes ao ano. Tirar folhas, coisas que caem nela. E no mínimo no final de uma estação seca e no final da estação de chuva, certo? E em áreas onde existem muitas árvores, a limpeza deve ser feita com maior frequência, que foi justamente aquilo que eu falei. Ter que estar sempre limpando essa calha para que não haja um entupimento e não venha a ocasionar alguns problemas, que poderia ser a estrutura do telhado, paredes no exteriores, infiltrações nas paredes, e até um possível recalque na fundação, né, por causa daquela água. Algumas observações que eu deixei aqui sobre as calhas é que as calhas de beiral e de platibanda, elas devem ser, sempre que possível, ser fixadas centralmente sobre a extremidade da cobertura e o mais próximo dela. A inclinação dessas calhas de beiral e platibanda deve ser uniforme com valor mínimo de 0,5%. As calhas de água furtada, elas têm uma inclinação de acordo com o projeto de cobertura. Quando a saída não estiver colocada em uma das extremidades, a vazão de projeto para o dimensionamento das calhas de beiral ou de platibanda deve ser correspondente à maior das áreas de contribuição. Quando não se pode tolerar nenhum transbordamento sobre essas calhas, os extravasores, eles podem ser previstos como uma medida adicional de segurança. Nesse caso, essas calhas devem descarregar em locais adequados. E em calhas de beiral e platibanda, quando a saída estiver com menos de 4 metros de mudança de direção e vazão de projeto. Ainda falando a respeito das calhas, nessa vez nós vamos falar um pouco sobre a forma de seção das calhas, como elas estão empregadas. A forma de seção das calhas, elas vai depender exclusivamente do projeto da arquitetura e dos materiais empregados em sua confecção. Essa imagem abaixo nós temos algumas seções, que seriam uma calha em formato retangular, uma calha em U. Como vocês podem ver, essa calha em U e essa calha em formato retangular, elas são bem parecidas, né? Só que, qual é a principal diferença? É que vocês podem ver que a calha retangular ela é um pouco mais larga, o que dá o formato realmente de um retângulo. E essa calha em U, ela é um pouco mais estreita, ela funciona mais ou menos como um quadradinho, certo? As calhas em V, a calha circular e a calha semicircular, certo? Aqui nós temos alguns exemplos de calhas. A calha em V, que nós vimos aqui posteriormente, ela é colocada no caso de água furtada, que seria o encontro de dois telhados, que tem aquela calha no meio, a água furtada, que faz o direcionamento dessa água.
E no caso da platibanda, nós temos aqui uma calha retangular, que ela pega na platibanda e ela fica uma calha embutida, posicionada aqui, é a platibanda com o rufo, certo? Agora vamos falar um pouco sobre a declividade das calhas. A declividade das calhas é de extrema importância para que não ocorra um empoçamento de águas no seu interior. Isso ocorre quando existem chuvas intensas, aí não é raro ocorrer o transbordamento dessas calhas em algumas edificações. Quanto maior a intensidade e a duração de chuva, a água ela é extravasada para dentro do ambiente e pode representar sérios prejuízos e aborrecimentos para os moradores, como foi aquele que eu falei, né? O caso de infiltração, entupimento de calha, transbordamento, recalque na fundação, enfim, existem várias causas que podem ser ocasionadas através dessas chuvas intensas e essas calhas não ter sua declividade correta e pode ocasionar tudo isso. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Tanto no dimensionamento, quanto na forma da calha, como na declividade, tudo isso é importante para obtermos um bom escoamento dessas águas pluviais. Essas coisas sempre acontecem devido à ausência dessa declividade, e por isso que ocorre, ou o dimensionamento incorreto dessas calhas, certo? A declividade dessas calhas, ela deve ser a mínima possível, e no sentido dos condutores de tubo de queda, ou seja, ela deve ser posicionada e no final dela, na menor parte, na menor altura, ela deve ser próxima ao tubo de queda, para evitar o empoçamento de água quando cessar a água da chuva. A inclinação de calhas de beiral e platibanda ela deve ser uniforme, com um valor mínimo de 0,5%. E essas calhas de água furtada, elas têm uma inclinação de acordo com o projeto de arquitetura, certo? Apesar da vazão máxima de escoamento ela aumentar consideravelmente quando aumenta a declividade da calha, é importante lembrar que o aumento dessa inclinação ela nem sempre é fisicamente viável, pois ela acarreta intervenções nos elementos construtivos de apoio. Uma solução para esse problema é o aumento da capacidade de escoamento dos condutores verticais. E outra coisa que é importante nós vermos a respeito da declividade das calhas é que outro fator que diminui a eficiência da calha em relação ao escoamento é a mudança de direção, ou seja, a redução da capacidade de escoamento da calha chega a ser 17%, dependendo da suavidade da curva e da distância na planta, certo? Agora nós vamos falar a respeito sobre o dimensionamento, como ocorre o dimensionamento dessas calhas e como ela deve ser tratada. No detalhamento de coberturas e cortes de edificação, é necessário o detalhamento do sistema de captação e escoamento das águas pluviais. As calhas representam a primeira etapa do dimensionamento das instalações prediais de águas pluviais, pois elas recebem as águas do telhado, conduzindo-as imediatamente aos condutores verticais. As calhas e os condutores elas devem suportar a vazão do projeto, calculada a partir da intensidade da chuva, e adotada para a localidade em um certo período de retorno, número médio de anos, em que a duração da precipitação é determinada para a intensidade pluviométrica, que é igualada ou ultrapassada apenas uma vez, certo? A NBR 10844, ela fixa alguns períodos de retorno, de acordo com essa área para ser drenada, ou seja, o período de retorno é de 1 ano para obras externas onde os empoçamentos possam ser tolerados. O tempo de retorno de 5 anos seria para coberturas ou terraços e um tempo de retorno de 25 anos para coberturas e áreas onde o empoçamento ou extravasamento não possa ser tolerado. De acordo com a norma
A10844, as calhas elas devem ter capacidade de escoar a água da chuva, correspondente a 5 anos de tempo de período de retorno. A chuva que tem probabilidade de ocorrer uma vez a cada 5 anos, sobre essa área de contribuição do telhado. As calhas semicirculares. Uma das características que influi a capacidade de uma calha é a sua forma. Normalmente essa calha ela é retangular ou semicircular, como nós vimos anteriormente, e em função disso, essa norma ela fornece a sua capacidade hidráulica. A NBR 10844 ela fixa a capacidade em litros por minuto de calhas semicirculares de acordo com o diâmetro de sua declividade. Como nós podemos ver na tabela aqui abaixo, a capacidade das calhas circulares para a vazão em litros por minuto. No caso, nós temos a tabela aqui com a declividade de 0,5%, de 1% e de 2%. E um diâmetro interno dessas calhas semicirculares de 100, 125, 150 e 200. Então, é só você verificar isso. Quando você vai dimensionar, se vai utilizar uma calha semicircular, você pega a declividade do projeto, por exemplo, vamos dizer que é uma declividade de 1%. E você vai utilizar uma calha de diâmetro interno de 100 milímetros. Ou seja, qual é a vazão que aquela calha vai poder absorver, que seria 183 litros por minuto. Então, isso é que é o importante para o dimensionamento dessas calhas, certo? Pronto. E no caso do dimensionamento das calhas de seção retangular. Para o dimensionamento de calha de seção retangular, confeccionada de chapa galvanizada, é o tipo mais comum de vermos nas edificações, porque ela é de fácil fabricação, é perfeitamente dispensável a aplicação de formas hidráulicas, ou seja, não existe uma fórmula para calcular o dimensionamento dessa calha de seção retangular. Mas nós temos aqui na tabela abaixo, a tabela no próximo slide, né? As dimensões que a calha deve ter em função do comprimento do telhado. Pronto. Na imagem anterior, nós vimos que a largura da calha, aqui, deixa eu dar uma aproximada aqui para vocês verem melhor. A largura da calha, que é a parte inferior, como é que ela deve ser calculada, certo? Então, no próximo slide, nós vemos que a dimensão dessa calha, ela é em função do comprimento do telhado, certo? Se o seu telhado está com um comprimento de até 5 metros, então a largura da calha é de 15 centímetros. Se está de 5 a 10, de 20 centímetros. De 10 a 15, de 30 centímetros. E assim por diante. Então, nós temos já essa tabela pronta. E é só verificar qual o comprimento do telhado e qual será a largura da calha. Qual o comprimento do telhado e qual será a largura da calha, certo? Vamos falar um pouco sobre a área de contribuição e arquitetura dos telhados. A área de contribuição das coberturas externas às edificações, elas devem ser caracterizadas no projeto arquitetônico por meio de cortes do telhado, declividades nas áreas externas, de modo em que essas vazões que escoam as calhas e os condutores nos coletores horizontais sejam resultantes de um estudo de divisão de áreas. Esse procedimento ela irá conduzir à instalação uma economia, ou seja, ela irá ter uma economia, a maior economia possível para a drenagem dessas águas pluviais. Agora nós vamos falar a respeito dos condutores verticais. Os condutores verticais, eles são tubulações que têm por objetivo recolher as águas coletadas pelas calhas e transportá-las na parte inferior da edificação, despejando-as livremente na superfície do terreno ou em até redes coletoras que poderão estar
poderão estar situadas no terreno ou presas ao teto do subsolo, por meio de braçadeiras, no caso de edifícios com esses pavimentos. Os condutores verticais eles devem ser projetados sempre que possível em uma só prumada. Quando houver necessidade de desvio, eles devem ser utilizados curvas de 90 graus Celsius de raio em torno das curvas de 45 e previstas as peças de suspensão. Esse C aí tá errado, certo, pessoal? Ela deve ser utilizada curva com 90 graus de raio ao longo e em curvas de 45 previstas na extensão. Até dei uma confundida aí, mas isso aí é graus de raio mesmo, certo? O grau, quanto é que as curvas devem ser posicionadas em 90 graus de longo de raio ou em curvas de 45 graus. Quando esta edificação ela estiver localizada em áreas arborizadas, dependendo da altura da cobertura, pode ocorrer o entupimento de condutores. Nesse caso, é importante que se coloque uma tela no local das calhas, evitando dessa maneira a introdução de folhas e pequenos galhos dentro da tubulação e permitindo facilmente a limpeza e a manutenção. Os materiais mais comuns na fabricação desses tubos de maiores aplicações são o PVC e o ferro fundido. O ferro fundido, que é geralmente utilizado nas tubulações aparentes, que estão sujeitas a choques mecânicos. Aqui nós temos um exemplo dos telhados vertical. Como nós podemos ver, o número 1 aí é o telhado. O telhado ele encaminha a água até a calha, que seria o roof de chapa galvanizada nesse caso aí, que é o número 4. Que é o número, a calha de chapa galvanizada, que é o número 5, desculpa. E posteriormente ela é enviada para esse condutor, que seria marcado a partir do número 8. Aí nesse condutor nós temos essa curva, número 6, certo? O joelho número 6 e a luva número 7. O joelho, que a gente pode ver, de 45 graus, que foi o que eu falei anteriormente, que seriam sempre em curvas de 45 graus ou de 90 graus. Nesse caso aí é utilizado o joelho, tem 2 joelhos aí, o número 7 ali conta com uma luva. Enfim, isso é a instalação, como é que ela deve ocorrer, certo? O dimensionamento. Nós temos que as condições hidráulicas de funcionamento dos condutores verticais não são perfeitamente conhecidas, pois normalmente tem-se a mistura de ar e água escoando nesse elemento. De qualquer maneira, os condutores eles deverão ser dimensionados e levados em consideração no valor da intensidade de chuva crítica, ou seja, de pequena duração. Mas essa grande intensidade e a área de contribuição de vazão. Para o dimensionamento de condutores verticais, a norma 10844 ela apresenta ábacos específicos. Esses ábacos eles são muito difíceis de serem interpretados, por isso que montaram uma tabela a partir disso aí. E adota-se na prática diâmetros maiores ou iguais a 75 milímetros, devido à possibilidade de entupimentos de condutores com folhas secas e pássaros mortos. A tabela 5.6 mostra a relação entre o diâmetro dos condutores e a área de telhado para uma chuva crítica de 150 milímetros. A fim de evitar aqueles ábacos, por exemplo, dada a complexidade desses ábacos e na ausência de um critério rigoroso para o dimensionamento dos condutores verticais, apresenta-se como sugestão para alguns o pré-dimensionamento de um critério simplificado muito utilizado por alguns projetistas, salvo em casos especiais, o que correlaciona a área do telhado com a seção do condutor.
certo, mas aqui na minha região não chove muito e eu vou pensar em colocar uma tubulação de 50 milímetros, certo? Só que você deve ver que anteriormente ele falou que a gente sempre deve aumentar, ou seja, a gente deve sempre utilizar um diâmetro pelo menos 75, acima de 75. Por quê? Pelo caso de entupimento. Isso aí vai facilitar muito a vida de vocês a respeito da limpeza dessas calhas de para pássaros mortos, de folhas, enfim. E é recomendável que nessa calha, onde vai encaminhar para o condutor vertical, seja colocado como umas telinhas de proteção, não sei se vocês já viram, que seria uma grelhazinha, a fim de evitar que essas folhas caiam dentro dessa tubulação desse condutor vertical. Aqui nós temos um pouco da tabela e a área máxima da cobertura para condutores verticais de seção circular. O diâmetro de 50 vai obedecer uma vazão de 0,57 litros por segundo e uma área de telhado de aproximadamente 14 metros, certo? Então, como é que vocês devem ver? Não, o meu telhado tem mais ou menos 90 metros, 85 metros quadrados, certo? Então, eu vou aqui, área de telhado, e procuro a mais próxima, 90. 90, ele vai me determinar um diâmetro de 100. Então, é bem comum, bem fácil de dimensionar esses condutores verticais. Falando a respeito agora sobre os condutores horizontais, os coletores horizontais, eles têm por finalidade recolher as águas pluviais dos condutores verticais ou da superfície terreno e conduzi-los a locais permitidos pelos os dispositivos legais. Quando esses coletores eles estiverem situados em terreno firme e não estiverem sujeitos a choques, as tubulações comumente são utilizadas de PVC ou de ferro fundido, quando aparentes devido a uma rigidez e uma maior resistência de impacto. Ou seja, se não tiver bastante choque, não tiver uma edificação e ele ficar sempre resguardado, utilize o PVC. Caso não, caso se esteja sujeito a choque, sujeito a algumas ações externas, então nós deveremos utilizar o de ferro fundido, que aparenta uma maior rigidez e uma maior resistência de impacto. Nas tubulações aparentes, a norma 10844, ela recomenda que essas instalações de suspensão, sempre que houver, ela recomenda na instalação, essas inspeções, sempre que houver conexão com outra tubulação, mudança de declividade, mudança de direção, e ainda cada trecho de 20 metros deve ter essa instalação de inspeção nos percursos retilíneos. No caso das tubulações a serem enterradas, em vez de visitas de inspeção, devem ser previstas caixas de inspeção. Ou seja, sempre a 20 metros, elas devem ter aquela caixa de inspeção para futura manutenção, para que, tipo, se, sei lá, tá chovendo, caiu um pássaro dentro do meu condutor vertical, passou pelo condutor vertical e foi direto para o condutor horizontal. E agora, entupiu o condutor horizontal, o que é que eu posso fazer? Caso eu não tenha essa caixa de inspeção a cada 20 metros, eu teria que, se for interno, né, teria que quebrar todo o piso, verificar onde está esse pássaro, onde está esse entupimento e a partir daí ter uma melhor observação. Vamos dizer que nosso condutor vertical, horizontal, ele tem 60 metros de comprimento. Então, seria uma caixa de extensão a partir da coisa, outra com 20 metros, outra com 20 metros e outra com 20 metros. Seriam 3 caixas de extensão. Então, eu iria abrir a primeira, iria ver se aquele entupimento estava naquela calha e se estivesse, eu não precisaria seguir para os seguintes,
certo? Então, teria uma coisa bem mais prática, resolvida, bem mais fácil. Aí nós temos o exemplo, pronto, como eu falei. 1, 2, 3. Seriam 3 caixas de suspensão. Desceu, entre 1 e o 2 está o entupimento. Então, eu só precisaria dessa largura aqui para poder retirar meu problema. Então, eu não iria comprometer todo o condutor horizontal. Isso aí é uma planta baixa de como são posicionados os condutores horizontais na edificação. E condutores horizontais, como deve ocorrer o dimensionamento. Os condutores horizontais, eles devem ser projetados sempre que possível com declividade uniforme e um valor mínimo de 0,5%. De acordo com a norma, a ligação dos condutores verticais e horizontais, ela deve ser feita por uma curva de raio longo com inspeção ou caixa de areia, estando o condutor aparente ou enterrado. A rede coletora de águas pluviais, ela também pode ser dimensionada através de um método mais simples e de acordo com a tabela 5.8, a qual leva em conta a área de contribuição e a declividade do tubo, supondo uma precipitação de 150 metros. Ou seja, é uma tabela também para o dimensionamento desses condutores horizontais. Essa aqui é uma tabela anterior, uma tabela 5.7, e ela fornece a capacidade dos condutores horizontais na seção circular para vazões de litros por minuto em função da declividade, do diâmetro e da rugosidade, certo? Ela vê tudo isso, ela vê a rugosidade do material, ela vê o diâmetro que está escolhendo, ela vê a declividade e ela nos dá a vazão em litros por minuto. Por exemplo, se nós utilizamos um diâmetro interno de 50 e eu quero utilizar o material de PVC, só que eu sei que na minha região chove um pouco mais que o normal. Então, minha vazão nas chuvas de precipitação dá uma questão de 50 litros por minuto. Eu não posso, então eu vou verificar qual tem que ser a minha inclinação. Eu não posso colocar uma inclinação de 1%, por quê? Porque esse valor está 45, ou seja, está abaixo da minha necessidade de vazão. Então, eu terei que colocar pelo menos 2% de inclinação, a fim de aumentar a nossa vazão, certo? E aí nós temos tudo isso. Temos o diâmetro para todas essas vazões, temos o tipo de material que vai utilizar, se vai ser em PVC, cobre, alumínio ou fibrocimento, se vai ser em ferro fundido ou concreto liso, ou se vai ser em cerâmica áspera ou concreto áspero. Enfim, é bem determinada, ela é bem completa essa tabela. E a outra tabela, que foi a que eu falei, a 5.8, ela leva em conta a área de contribuição, a declividade do tubo, supondo esta precipitação de 50, ou seja, a declividade que eu tenho vai ser de 1%, e minha área de contribuição é de 60, então eu vou verificar aqui, 69. Então, o diâmetro do tubo que eu tenho que utilizar é o de 75. Essa tabela é bem simples e bem fácil de ter um bom entendimento, é só você verificar como é que está, o que deve ser feito, como é que está o posicionamento. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. A aula de hoje fica por aqui. E na próxima aula ainda nós vamos continuar com a aula de instalações de águas pluviais. E a frase que eu deixo hoje é: não se preocupe com a distância entre seus sonhos e a realidade. Se você pode sonhá-los, você pode realizá-los. De Belva Davis. E obrigada pela atenção e até a próxima aula.